Paulo Henrique Amorim. Provavelmente você já escutou falar desse nome e o que eu quero te convidar é o que esse cara tem para dizer pra gente sobre vida. O que a gente pode aprender e levar um pouquinho dos ensinamentos de um cara como esse que foi sempre um ícone quando a gente fala em termos de notícias, de gerar polêmicas com assuntos que são muitas vezes contraditórios também. Então, o que a gente pode aprender com um cara como esse? Primeiro, ele era um cara que não se importava muito assim com a opinião dos outros. Por quê? Porque ele era um cara que tinha uma opinião muito sólida, muito firme em cima daquilo que ele queria falar. E quando ele tinha essa opinião formada, ele se embasava muito fortemente daquilo que ele queria comentar. Então nada que ele ia passar pra gente era algo que não tivesse um fundamento. E como é que você lida com isso? Como é que você lida com uma opinião que é diferente da sua? Você consegue se relacionar com isso ou é algo que para você sente muita dificuldade ainda? Então, quando a gente tem pessoas que têm opiniões diferentes da gente, é muito legal porque a gente pode aprender a entender um outro ponto de vista. E aí isso vai fazer com que você se desenvolva. Uma vez que a gente entende qual a razão que aquela pessoa está comentando alguma coisa com a gente e por que ela discorda da nossa opinião, a gente pode levar o nosso nível de conhecimento para outro patamar, né? Uma segunda lição que a gente pode aprender com a morte, ou enfim, com a vida do Paulo Amorim, é que a gente tem que desenvolver relacionamentos saudáveis, né? O tal do networking. E o networking não é simplesmente você ter 5, 10, 15 mil amigos aí nas redes sociais espalhadas, mas sim qual é a qualidade daquilo que você está fazendo. Porque um networking saudável, ele vai permitir com que você possa contribuir com o seu conhecimento para outra pessoa e obter esse conhecimento também. Então você começa a gerar um intercâmbio de ideias, um intercâmbio de assuntos e de interesses que vocês têm em comum, inclusive para desenvolver novos projetos. E aí com isso você consegue chegar a outros níveis novamente de relacionamentos, porque uma pessoa que se conecta com outra e vai te dando mais ainda a informação daquilo que é importante para você se desenvolver, né? E isso é super importante a gente perceber. Uma outra coisa que a gente tem que levar, que é a nossa terceira lição, a gente tem que estudar muito. Por quê? Quando eu estudo muito, isso quer dizer que eu estou buscando mais embasamento para aquilo que eu vou fazer. Ninguém gosta de ficar simplesmente escutando opinião que não tem fundamento nenhum, que não sabe aquilo que está falando ou simplesmente que fala as coisas por falar. Então, de que maneira que a gente pode desenvolver mais? Estudando muito. Saber que você pode ser uma fonte confiável. Saber que você buscou aquela informação e que você vai ter uma referência muito forte para a pessoa com a qual você está conversando. Ali, a gente chega na nossa quarta lição, que é o quê? É a gente chegar e transmitir confiança naquilo que a gente está falando. Você gosta de comprar uma ideia de alguém que não transmite confiança, que você se sente inseguro quando a pessoa está falando, ou que simplesmente quando fala alguma coisa você não sabe se pode ser verdade ou não? Por quê? Pessoas que transmitem confiança, elas são pessoas previsíveis, porque são pessoas que te mostram mais sobre a vida. Para um pouquinho e pensa no Steve Jobs, por exemplo. Quando ele lançava um produto da Apple, você sentia confiança ou não sentia confiança? Não importa se você é um consumidor Apple ou não, mas simplesmente o fato daquilo, a informação vir com uma propriedade, com autoridade de alguém importante, você já acreditava muito mais. Então a confiança no interlocutor, a confiança no que você faz, a confiança em todas as esferas das suas vidas são altamente importantes também. E aí a gente chega num outro fator, que é o quinto, que é a imagem. Qual é a imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Pessoas bem-sucedidas, elas têm uma preocupação com a imagem. Por quê? Como eu falei agora há pouco, elas são previsíveis, elas precisam ser confiáveis. Então a imagem que você constrói, ela vale para a sua esfera pessoal como para a esfera profissional. Quando você fica pensando na sua imagem, o que você quer que as pessoas lembrem de você no futuro? O que você quer deixar para os outros pensarem sobre você quando eles saem de um encontro contigo? Qual é a imagem que você quer deixar quando você sai de uma empresa? Qual é a imagem que você quer construir para entrar numa empresa? E isso tudo tem a ver com o seu propósito. E aí a gente entra no nosso sexto item, que é o quê? A nossa sexta lição fala sobre ser congruente, ou seja, não adianta você falar e não fazer. As pessoas aprendem muito mais pelo exemplo que a gente dá do que simplesmente pelo que a gente fala. Se elas percebem que a gente não faz aquilo que a gente diz, simplesmente é um fator que pode ser nulo, porque não passa confiança, não passa credibilidade. Então você não está sendo congruente com o seu discurso. Para e presta atenção nisso também, tá? Porque isso vai te ajudar também a pensar na nossa sétima lição,
que a gente às vezes precisa ter uma dor de curto prazo para ter um ganho de longo prazo. O que é essa dor de curto prazo? Muitas vezes uma mudança, algo que a gente está fazendo, ela provoca um desconforto. E esse desconforto, ele é super importante a gente entender que ele faz parte de um processo de mudança. Então, se você quer chegar em outros patamares, o que você precisa prestar atenção? Precisa prestar atenção que a mudança ela vai mexer contigo e vai mexer com o seu meio. Por isso que muitas vezes quando você está num processo de mudança, você está estudando, evoluindo profissionalmente, você está numa academia melhorando seu físico, você está cuidando de corpo e mente para produzir mais em todas as áreas da sua vida, tem pessoas que querem que você desista. Porque desistir faz parte do processo para quem ainda não chegou lá. Então você pode escolher se você vai dar mais ouvidos para aqueles que nunca chegaram onde você quer chegar ou se você quer trazer realmente resultados diferentes para a sua vida. E é isso que você tem que prestar atenção um pouquinho. Pensa nisso. E nunca se esqueça que quanto mais você aprende, mais você evolui. E falando nisso também, aproveita e já curta esse vídeo aqui, porque quando a gente compartilha essa ideia, você pode ajudar outras pessoas a terem esse mesmo conhecimento, a evoluírem e também gostar mais ainda de contribuir com as pessoas. Então, curta o vídeo, ativa o sininho e compartilhe se você gostou. Te vejo no próximo vídeo.